Muitos espíritos entram em mim, ficam com os braços cruzados me encarando. Então eu direi, não acredito que este espírito era uma pessoa quieta, provavelmente introvertida, está correto? Normalmente recebo um sim para isso. E então eles se abrem porque, ela me pegou. Sabe, é quase como um pequeno teste do mundo espiritual. Então, não só sou testada pelos meus clientes, o que não aprecio, como também pelo espírito, ok. Hoje conversamos com a médium psíquica Carolyn Molnar. Estou muito feliz em apresentá-la. Como você está hoje, Carolyn? Estou bem, obrigada por me receber. Estou muito feliz que você está aqui. Sou uma grande fã e acompanho seu trabalho há um tempo. Minha pergunta para você, que sempre faço quando conheço alguém com suas habilidades, é: como isso começou para você? Corre na família, de ambos os lados da família. Então, do lado da minha mãe, do lado do meu pai, muita história em relação a eles. E eu nasci em uma família que aceitou o trabalho. Então, eu não pensei que era estranho ou esquisito. O que você está tirando disso, Carolyn, é apenas uma coisa cotidiana? E somos em três, e dois de nós somos médiums profissionais, e a terceira é tão intuitiva que me deixa de queixo caído, então isso corre na família. É uma coisa genética. E eu me lembro, sabe, quando eu tinha 5 anos, minha mãe me fez uma pergunta e eu dei a ela uma resposta. Ela disse: Ó, vamos lá, Carolyn. E eu disse: Mãe, se você não quer saber, não pergunte. Quero dizer, eu tinha 5 anos e ainda assim eu estava tão certa de mim mesma. E sabe, eu sempre tive isso. Isso é o meu normal. Eu sabia quando entrei no ensino médio que não falamos sobre essas coisas. Alguns amigos do ensino médio que descobriram ficaram surpresos, dizendo que eu era a pessoa mais certinha que eles conheciam na turma. E o que você está fazendo com isso? Mas era apenas parte da minha vida. E quando eu tinha cerca de 18 anos, minha irmã e eu queríamos ver um médium que agora já faleceu. Ela era muito conhecida na comunidade. Ela trabalhava com a polícia e acho que por causa disso havia esse tipo de energia negativa ao redor dela por causa do seu trabalho. Não por causa dela, e eu tive uma leitura que foi tão assustadora para mim. Saí de lá com visão de túnel, estava tão chateada. Minha irmã sugeriu fazermos terapia de varejo. Fomos a uma loja de departamentos onde eu olhava para um conjunto de lençóis. E eu queria comprar um conjunto duplo de lençóis. Mas eu tinha um de solteiro e da minha boca, em vez de dizer que queria um de casal, disse: Eu tenho que encontrar um médium. E eu pensei: Ok, de onde isso veio? Certo, e a primeira imagem que me veio à cabeça foi a do meu pai, que Deus o abençoe. Ele era muito reservado. Amava crianças pequenas e animais, mas simplesmente não sabia o que fazer com filhos adultos. Então, foi como se eu ficasse tão surpresa que eu ouviria meu pai na minha cabeça, sem saber que era minha clarividência na época. Sempre foi natural, sem rótulos. Eu estava tão chateada que liguei para o meu pai e disse o que aconteceu. Ele se ofereceu para me levar para a reunião dele. É o meu psíquico, e eu disse: Você tem um. Psíquico? Oh, não, sim. Então, eu fui levada para a reverenda Sadie Nickerson, que era uma ministra espiritualista, e ela morava em um apartamento no terceiro andar. Não tinha muito dinheiro, sentava-se à sua mesa de cromo e arborite na cozinha, onde meu pai entrava na sala de estar e fechava a porta, e eu olhei para ela e comecei a chorar. Ela olhou para mim, apertou minhas mãos e disse: Vamos começar de novo. E eu estava fisgada, foi minha primeira leitura, mas foi o que me levou a este trabalho. Ok. Vamos- Vamos voltar um pouco, porque parece que você tinha habilidades e capacidades muito antes de qualquer um de nós sequer aprender a amarrar nossos sapatos. Sim, sim, eu tenho que, e eu acho que provavelmente o desafio para você é que você pensou que todo mundo estava vendo o que você estava vendo ou percebendo o que você estava percebendo porque você era tão jovem. Você pode nos contar algumas das coisas que percebeu ou percebeu quando era jovem, que percebe agora, que nem todo mundo fez? E como você acabou integrando, você deve ter se sentido como se tivesse um código secreto ou algo assim. Era o meu normal.
Você sabe, eu não achava que tinha qualquer vantagem sobre ninguém. Eu pensava que todo mundo pensava assim. Eu apenas conseguia descobrir as coisas muito rapidamente e pensei que meu primeiro dom era a clarividência, que é poder ver com o terceiro olho, mas não era. Era a clareza cognitiva, aquela simples compreensão, e como criança você não questiona esses tipos de coisas. Como adulto, existem, você sabe, regras, regulamentos, se não é lógico. O que que é isso? Mas, como criança, você simplesmente aceita. Então, tenho que dizer que houve tantas coisas na minha pequena infância que nem consigo me lembrar, sabe? Eram apenas ocorrências diárias, como eu sabia se alguém estava doente, antes de eles adoecerem, e eu sabia que não poderia ir à escola com eles. Ou eu sabia o que íamos almoçar quando voltássemos da escola primária. E para mim, pequenas coisas que eram apenas como prática para o que eu sou hoje. Então, quando você chegou ao ensino médio, você disse que sabia que simplesmente não falava sobre isso. Foi orientação da sua família? A interação, Qual foi a reação das pessoas quando você contou sobre algo que fez sem que elas soubessem? exatamente, eram meus amigos. E o Jeito que eles olhavam para mim como, ó, sério, você está brincando comigo. Eu pensei, ok, isso tem que ser mantido em segredo, porque como eu disse, na família era normal, ó, meu Deus, como ambos, minha mãe e meu pai tiveram exposição quando eram jovens também. Meu pai, como eu disse, tinha um psíquico, seu pai, meu avô, ia ver um semanalmente, o que eu não recomendo. E minha mãe tinha seus pais com sessões espíritas na sala de jantar e conhecia o médium que trabalhava com o primeiro-ministro Mackenzie King. sim, Uau! Sim, isso volta. sim. Que presente para você ter tanto apoio e incentivo de sua família. Isso é raro. Escolhi vocês, por isso não consigo pensar em outro motivo. Escolhi eles, mas foi isso. E eu acho que ser um médium psíquico foi o principal motivo pelo qual eu deveria estar aqui. Então, na minha infância, eu escolhi uma família que apoiaria isso. Então, eu nunca vi isso como um problema. Ou como uma maldição, como se eu fosse estranha ou algo assim, porque pareço uma mãe de jogador de futebol. Sabe, eu sei que você sabe, e quando eu revelo o que eu sou, eles dizem que você deve estar fora de si. Eu disse que não era realmente assim, esse é quem sou. Então, sim, e eu gosto de personificar isso como algo que é normal e natural. Todos nós somos intuitivos, apenas chamamos de instinto. E alguns de nós decidem flexionar esse músculo. Isso é um ponto tão bom e eu não ouvi ninguém articular isso enquanto chamamos de instinto. Fale-me sobre por que você acha que essa parte da humanidade foi tão reprimida. Todos nós nascemos com habilidades e capacidades incríveis. Quando somos crianças, somos criaturas mágicas. E então isso é reprimido em nós. Por que você acha que isso acontece? Ok, então eu tive uma experiência com um dos meus filhos que acho que explicaria isso. Então, essa pessoa que continua sendo um curador incrível colocava as mãos em mim e a enxaqueca desaparecia, um trabalho incrível, parte de ser intuitivo. Eles me perguntaram quando estavam indo para a universidade se isso iria desaparecer e eu disse: não, você sabe, você tem que ser humano, você tem que ter a experiência humana. Isso vai esperar por você e quando você estiver pronto, estará de volta. E eu acho que é por isso que temos isso meio que desligado com a sociedade e há mais costumes sociais e regras e regulamentos. Acho importante ser humano. Eu apenas aconteço de ter uma experiência intuitiva que vai junto com isso. E há muitas pessoas como eu, sabe? Eu não sou incomum, é só que você me encontrou. Você apenas faz. Isso para viver, sim, eu faço. Então você foi ao médium psíquico do seu pai. E você pensou, e então você se sentou, acabou em lágrimas, porque provavelmente sentiu como um retorno para casa para você. Oh, na verdade, eu quero te contar uma história sobre isso. Isso me surpreendeu quando eu realmente a conheci, porque ela me treinou por 20 anos como médium psíquica e nisso ela disse: Você sabe, eu tive 5 filhos que todos foram perdidos no útero, e ela disse que a mais velha era Carolyn e ela seria conhecida como a Rosa Amarela. E eu ainda tenho arrepios quando conto essa história, porque meu casamento, que foi um ano antes dela dizer isso, eram rosas amarelas, porque são minhas flores favoritas. Oh, meu Deus!
Do ponto de vista da reencarnação, ela e eu poderíamos voltar, 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 mas ela não poderia me ter. Então eu tive que nascer em uma família, felizmente perto, onde poderíamos nos encontrar novamente. E isso foi como 20 anos depois. Acabei de ter arrepios. Que conexão maravilhosa! E você provavelmente aí estabeleceu para que vocês se encontrassem e então pudessem seguir em frente com o seu Seu aprendizado? juntos. Sim, eu acho que estava nos registros akáshicos que nos encontraríamos de alguma forma, e nós nos encontramos, e ela faleceu em 2001. Ela tinha 86 anos e teve uma vida plena aqui, então eu dediquei meu trabalho a ela. Ela me ensinou tudo o que sei e continua me ensinando. Você provavelmente ainda fala com ela o tempo todo, e se eu ouço dela, você também ouve. Você está certo, sim? Então você se conecta com essa mulher, você começa a me contar como foi. Cresceu desde aquele momento até agora, fazendo isso em tempo integral. Isso remonta aos anos 80. Foi um período em que entrávamos em recessão. E eu tinha filhos pequenos e queria trabalhar como funcionária temporária da Kelly, porque assim eu poderia escolher os horários em que poderia trabalhar. Meus filhos eram a prioridade se precisassem de mim. Mas com a recessão, isso é a primeira coisa que cai. Sabe, as empresas não estão contratando temporários, então não é como se eu tivesse perdido todo o meu trabalho e eu disse ao meu marido na época, a única coisa que posso fazer é fazer leituras, é o que eu sei que posso fazer. E foi assim que começou, foi como se eu fosse empurrada para isso aos trancos e barrancos. Mas acho que eles queriam que eu fizesse o trabalho e em um ponto eu tinha uma sala de aula em minha casa e treinei centenas de pessoas com desenvolvimento psíquico e mediunidade, e eu tinha um quarto em casa onde eu trabalharia com clientes e um escritório, então era uma grande preocupação. Mas à medida que se envelhece, você começa a simplificar um pouco. E eu ainda estou fazendo as leituras, ainda estou ensinando, mas é de uma forma simplificada. Sim. Quando você começou pela primeira vez, É assim, você conseguiu. a palavra. Saiu? Boca a boca, basicamente, sim. Se eu apenas conversei com amigos e eles conheciam pessoas que entraram em contato comigo e assim por diante, e assim por diante. E eu tenho que dizer que as redes sociais e o site têm sido um benefício para o meu trabalho. As pessoas realmente me encontram Então eu estou. muito grata. Então, assim como qualquer outra coisa, imagino que a mediunidade e as habilidades psíquicas são como um músculo que você exercita e desenvolve. O que eu quero saber é que eu sei que à medida que um médium avança, eles se tornam mais sintonizados, sua capacidade de percepção é mais ampla. No entanto, agora mesmo no planeta estamos tendo um influxo tão grande de mudança vibracional. Então eu imagino que para alguém como você, que já está realmente sintonizado, está aumentando de uma maneira grande. Como sua conexão mudou e melhorou ao longo dos anos em que você tem trabalhado? E então falar um pouco sobre como estamos mudando no planeta também. Claro. Bem, eu sempre começo com uma oração, porque sem elas eu não sou nada. Eu preciso delas. Então, eu peço por certas coisas, especialmente clareza e precisão e reconhecimento por parte do cliente da mensagem que estou recebendo. E, sabe, eu oro para uma fonte superior e peço por proteção. E a proteção, eu acho que realmente me ajuda a manter a energia louca longe, sabe? Como as coisas planetárias. Alguns dias são difíceis, né? Sabe? Você terá retrocessos de Mercúrio ou terá explosões solares. Quero dizer, isso está fora de o que está acontecendo no planeta, e isso pode ser afetar o trabalho, mas é só você fazer o melhor que pode com o que tem e saber que não é perfeito. Alguém me disse que um psíquico ou médium, se eles forem 80% precisos, isso é muito bom. Eu me esforço para muito mais do que isso, mas sim, há espaço para erro, porque isso não é uma ciência. Então eu confio em orações e confio em estar aterrada e presente com o trabalho. Sim, e quando você fala sobre precisão, né, você não está lidando apenas com pessoas fisicamente, em outras palavras, você está percebendo a mensagem e depois comunicando-a, mas você está falando sobre alguém que não está fisicamente, e eles podem ou não ter realmente aprimorado habilidades em transmitir a comunicação. Eu imagino que há alguns espíritos que falam com você que é tudo muito claro e você está certa e acerta em cheio.
E então outros você está meio que procurando pela informação, isso está correto? Sim, é isso mesmo, e muito disso tem a ver com a personalidade deles. Eu tenho muitos espíritos que chegam e eles cruzam os braços assim e estão apenas me encarando. Ó, homem, então eu direi. Acredito que este espírito era uma pessoa quieta, provavelmente introvertida. Isso está correto? Eu geralmente recebo um sim para isso e então eles se abrem porque, ela me pegou, sabe? É quase como um pequeno teste do mundo espiritual. Então, não apenas sou testada pelos meus clientes, o que não aprecio, também sou testada pelo espírito. Então sim, Sim. pelo que eu ouvi, e parece que é o mesmo para você, é que até você comunicar a informação que eles lhe deram, você não vai receber a próxima peça. Sim, isso é verdade. Eu descobri isso na minha própria vida e apenas pequenas coisas, não sabe? Coisas psíquicas de bebê. Por que você acha que é bem? Eles não querem sobrecarregar você. Eles têm um ponto que querem transmitir e não vão se mover até que você transmita o ponto. E eu já usei este exemplo antes. Eu estava na frente de 400 pessoas em Lilydale, Nova York, dando mensagens. Eu recebo torta de maçã, carro musculoso, almôndega italiana, sem espaguete e ensino médio. É isso. E eu fui. Meu Deus. E eu apenas coloquei lá fora. Eu disse, ok. Alguém pode pegar isso e alguém levantou a mão, eu não podia acreditar. E acabou que ele era italiano. Ele foi para a escola com ela, ele dirigia um carro musculoso. E qual era o quarto que eu não consigo me lembrar? Maçã. Torta e espaguete? Sim, torta de maçã era algo que era o favorito dele, e essa mulher era um namorado da escola. Então, meu Deus, o que você consegue, mesmo que se sinta tão estranho a respeito, caso contrário, nada mais virá. E eu disse aos meus alunos que começassem a falar: a pior parte é se você permanecer em silêncio. Eu sei que parece estranho, mas apenas Fale sim. então começa a fluir e há algum espírito que não lhe dará nada até que seu nome seja chamado, outro espírito baixará várias coisas, e então você estará pronto para ir. É apenas o estilo deles e você tem que trabalhar com eles. Você está lidando com duas personalidades distintas, uma no plano físico e outra não. Você precisa conciliar essas duas realidades. O que vocês fazem? É incrível. Na minha mente, o fato de que, Você pode guardar tudo. direto, Aqui está a coisa estranha sobre isso, é que as pessoas que se sentam para mim, os clientes aí são muito literais, então se eu digo, meu Deus, ela é uma mãe, bem, ela não é minha mãe, ela é minha irmã, bem, ela está vindo como uma mãe, ela deve ter filhos, bem, sim, ela tem três, eles significam muito para ela, é isso que você sabe, é como, eu tenho que me explicar aqui, não está sendo preciso o suficiente para dar a informação que é o que o cliente sente que é pertinente para eles. sim. Sim, então pense nisso, sabe? Há uma razão pela qual somos um médium, porque somos o médium trabalhando com isso. Isso passa por nós para isso, certo? Então somos apenas um meio pelo qual a informação flui. Sim, muitas vezes nunca conhecemos essas pessoas espirituais. Como você esperaria que soubéssemos sobre elas, sabe? Nos dê um descanso. Sei, e isso é tão verdade. É pegar a informação e aplicá-la de uma maneira que talvez não fosse a primeira maneira de aplicá-la à primeira vista. Sim, o cliente também tem que trabalhar. Eles têm que trabalhar comigo, sabe? Sim, então você mencionou que tem ensinado mediunidade por provavelmente, pelo que parece, algumas décadas agora, pelo menos, sim. Como você trabalha com alguém que pode ou não acreditar que tem as habilidades, mas as quer? Como você os guia para retomar todas aquelas habilidades e capacidades com as quais viemos e que desligamos? Como você as reativa novamente? Primeiramente, eles têm. Que desejar isso. Eu sou realmente um observador. Eu os ajudo, mas depende deles. Vou dar tarefas de casa. Se não fizerem, é problema deles, certo? Mas existem certos passos que eu sigo e, sabe, eu realmente estarei lendo com eles. Isso é chamado de vinculação. Não recomendo que meus alunos façam isso porque pode ser exaustivo quando você se vincula a todos. E eu direi, bem, você viu isso? Bem, sim. Eu vi. Ok, fale sobre isso, o que você vê. Então, eu estou apenas guiando-os por todas as etapas que eles experimentam. E uma vez que eles pegam o jeito, como se houvesse um padrão, eles se tornam mais, confiantes em si mesmos.
Então, inicialmente, é apenas dizer, sabe, o que você vai se sentir bobo, eu ainda sinto que estou inventando coisas, invente coisas e vamos ver o que acontece, e é assim que nós chegamos lá, sim. Acho fascinante e adoro o processo de, é isso que isso significa, eu vi isso, eu senti isso. E quando você começa a conectar bem, é assim que a comunicação acontece. Então você pode continuar a desenvolver esse músculo. Bem, pense nisso como dança, sabe? Você aprende alguns passos e depois pratica isso e depois aprende mais passos para acompanhar e depois pratica isso até que você tenha todo o baile acontecendo. Então é assim que funciona, passo a passo a passo. Sim, Meu escondido. eu desejo ser médium quando crescer. Então, Quero. conversar com você sobre como você gerencia seu tempo e sua vida, porque se alguém do outro lado sabe que você é capaz de conectar e comunicar, imagino que eles estejam te incomodando o dia todo e a noite toda. Então, como você desliga isso? Como você os mantém sob controle? Como é a sua vida? Como você tem uma vida consigo mesma quando há todas essas energias ao seu redor querendo interagir? Com você? Bem, eles sabem que é melhor não fazer isso. Se for alguém para uma leitura, direi que você terá que aguentar até que eu encontre sua pessoa. Não, não estou te ouvindo. Simplesmente desligo. É algo treinado. Houve um período em que eu estava sempre disponível, querendo cumprimentar a todos, e isso realmente me deixou doente. E fui hospitalizada por isso, então eu aprendi sim todo o meu sistema neural. Sistema neurológico meio que desligou porque você o esgota. Você sabe, é apenas a sua coluna onde tudo sai. É o seu cérebro e tudo que está conectado, e se você exagerar, você paga por isso. Então, eu simplesmente não aceito e eu apenas digo: espere até que seja a sua vez. E é isso, não vou ouvi-los. E eu não vou. Dito isso, se for para mim, eu estou em você, sabe? Eu vou ouvir que tivemos uma perda em nossa família. Era meu neto cachorro. E eu amo-o muito, e ele estava tendo problemas de saúde, e você sabe que minha família estava muito esperançosa e tudo mais, e eu ouvi tão claramente que ele está morrendo, e eu pensei, ok, isso é para eu estar preparada para um dos meus filhos, você sabe, porque era o cachorro deles e eu estava nisso, e agradeço por eles me darem isso, e eu não vejo isso como algo negativo. Vejo isso como dever de casa e preparação para o inevitável. Sim, Sim, tudo depende de como você encara, sabe? Não precisa. tenho uma pergunta. Quando fazemos a transição para fora do corpo físico, como eu chamo isso? Não quero ser negativo. Ah, Você faz? Porque é apenas um traje de carne, quero dizer, quando fazemos a transição, então há pessoas, e eu as chamo de pessoas, não necessariamente espíritos, são apenas pessoas sem um traje de carne ou um corpo. Como eles sabem, tipo, o que é do lado deles que eles podem ver alguém como você que percebe e pode ouvi-los? Você se ilumina para eles, eles conversam entre si e dizem: Ei, eu a usei antes, ela é boa. Ou ela vai, sabe, qual é o burburinho, como eles te encontram. é com a luz da sua alma, e então eu acho que os médiums têm uma cor diferente, ou brilho, ou luminosidade. Não estou dizendo que somos especiais ou algo assim, é só que eles sabem que somos como um farol para eles. Eu tive na verdade, tem um blog no meu site, não consigo me lembrar o nome, acho que é Encontre Meu Médium, e a Seide acabou de me dizer isso, e basicamente é um homem que me encontrou que tinha uma doença debilitante. Ela sabia que ia morrer e precisávamos conversar sobre algumas coisas. E de qualquer forma, ele faleceu e então ele impressionou sua esposa com meu nome. Você tem que ir e vê-la. Sim, uau! Aí então ele entrou e conversou com ela, não é legal? Sim, e isso aconteceu comigo, e eu também ouvi outras pessoas dizerem, sabe, de alguma forma seu nome surgiu, o que eu acho que é como o espírito passa informações para as pessoas. De alguma forma surgiu, e eu apenas senti que precisava ligar para você, foi meu instinto entrar em contato. Então, sim, eles trabalham, eles fazem, e eu realmente agradeço. Sabe, Sim. realmente fazendo muita equipe trabalhando para mim, uma equipe de marketing ou algo assim. E eu acho que quando você realmente se envolve, há uma rede inteira ao seu redor de espíritos e membros da família que nós não estamos sozinhos e estamos sendo tão ajudados. Tudo que você precisa fazer é se abrir para e aceitar isso e
é reconfortante, você nunca passa sozinho, mesmo que possa passar no meio da noite do seu corpo carnal, você é recebido por aqueles que foram antes de você, aqueles que te amam e cuidam de você, então, e criaturas de quatro patas e criaturas aladas também. Se você as tem em sua vida, então você nunca passa sozinho. Oh, é isso, quando você pensa nisso, a morte é uma parte natural da vida. Se nós, essa é parte da condição de estar neste planeta, temos que passar para poder viver aqui. Então, sabe, por que todas essas coisas não seriam colocadas em prática para nos ajudar? Sim, sim. E eu ouvi alguém dizer, porque essa é uma realidade tão desafiadora, nós não concordaríamos em vir a menos que tivéssemos todos esses conexões e toda essa ajuda. Acho que estamos drogados, francamente, do outro lado para querer vir para cá. É como loucura, é um dos planetas mais difíceis de se estar, e por várias razões, uma delas é que nos dá a maior oportunidade de progredir nossa alma, porque através de nossos desafios e nossas escolhas e nossas não escolhas, progredimos ou não, e também não temos os líderes espirituais que outros planetas têm, e não estou falando de religião, estou falando de líderes espirituais, não os temos. Então, realmente, estamos por nossa conta, com nossa intuição e nossa conexão, se conseguirmos ouvi-los com nossos guias. Então, é difícil, é realmente difícil. É isso. É difícil. O que estou me perguntando agora, por que construindo esse senso intuitivo, e pelo menos mesmo que você não vá ser um médium ou um psíquico, apenas ser capaz de confiar nessa intuição, estou me perguntando se isso é algo que você também aborda em seu ensino. Porque alguém que talvez não queira trabalhar como médium em tempo integral como você faz, se eles apenas querem ser mais confiantes em sua capacidade de tomar decisões, isso é algo que você pode abordar em suas sessões. Eu não toco bem, entende? A única coisa que eu abordo é o meu canal no YouTube, onde tenho mais de 500 clipes. E também tenho uma playlist chamada Sinais do Espírito. Então as pessoas poderão notar as sutilezas da comunicação espiritual. Então eu as ajudo dessa maneira. Mas, se eles não estão dispostos a se comprometer com uma situação de sala de aula onde o desenvolvimento psíquico é oferecido, eu realmente não tenho muita chance de ajudá-los. A menos que isso venha através de uma sessão, o que é raro, porque eles estão mais focados em dinheiro, trabalho, saúde. E se é mediunidade, meus entes queridos no espírito, então eles não estão realmente interessados, eles querem usar minha intuição em vez de usar a deles. Ok, Sam. E uma coisa que posso atestar é que a Carolyn tem uma incrível biblioteca de vídeos em seu canal do YouTube, e eu vou deixar o link na descrição abaixo, onde há pequenas porções de orientação, informação, treinamento, são maravilhosos. Então vá lá e confira, porque mesmo fazendo um por dia, você vai realmente começar a construir esse músculo e desenvolver esse senso de intuição. É um trabalho muito útil que você fez, então obrigada por isso. E eu tenho que te dizer, é baseado nas pessoas que me enviam suas perguntas por e-mail, e tem que ser uma pergunta geral. Não é como minha mãe está bem, é mais como você sabe, como eu administro isso quando você sabe, dá. Então eu, Acabei de colocar mais 12, então eu vou até o final de abril e já comecei outra lista. Sou muito grata pelas perguntas que recebo, pois é assim que vou crescer. Sem elas não consigo evoluir. sim, então eu quero passar para um tópico mais amplo. Agora, nós meio que falamos sobre isso um pouco antes de começarmos a gravação, e isso é o que está acontecendo no planeta agora, e a razão pela qual eu quero falar com você sobre isso é porque eu sinto que alguém como você obtém informações expandidas, você obtém informações de pessoas que têm uma visão mais ampla, então é muito. A Terra está passando por desafios significativos em 2024, na minha percepção e talvez na sua também. Gostaria que você compartilhasse sua visão sobre como este ano está se desenrolando e qualquer informação sobre como podemos lidar melhor com o que está acontecendo, já que 2024 tem sido um grande tópico de discussão. Muito tempo? Bem, eu tenho que dizer, isso não vai levar um ano, vai levar a sua vida toda. Então, 2024 é um bom ano. Acredito que saímos da sujeira da pandemia e de todas essas coisas. Ainda temos alguns anos pela frente. Seja paciente.
Acredito que é o início da melhora. Estou muito otimista. As pessoas estão cansadas de estar cansadas disso e estão apenas seguindo com suas vidas. Mas, sabe, nós falamos muito sobre iluminação, certo? Como um planeta. E existem pessoas que acreditam que estamos indo para uma experiência, vida, energia planetária mais iluminada. Não tenho certeza se já chegamos lá. Eu nem acho que chegaremos lá durante a minha vida. E eu odeio parecer uma Debbie Downer, mas tivemos tantos testes jogados sobre nós, desde coronavírus política, ideologias políticas. Sabe, apenas olhe ao redor. Nem quero entrar nesse assunto. Eu vou ficar grisalha. E nós não nos elevamos ao desafio. Não fizemos isso. Tem sido eu mesma e eu, ao invés de como posso servir. E olhando para as intenções, ao invés de dizer eu não gosto disso, portanto está errado. Então temos que mudar a nossa consciência. E com cada um desses grandes testes, sendo a coronavírus um deles, temos a oportunidade de olhar em volta e dizer como posso ajudar em vez de como posso me beneficiar disso. E também olhamos para as ideologias políticas. Você está prejudicando ou está ajudando os outros em sua busca por poder? Você sabe, você está ajudando? Você está prejudicando? E quando você se depara com isso, sinto que aqueles que estão na luz estão se acovardando diante disso. Você sabe que eles não estão fazendo nada a respeito, eles estão presos em sua burocracia. E, em vez de pisarmos nos pés de alguém, e você sabe, etc., ainda não conseguimos e ainda temos um longo caminho a percorrer. E eu sinto muito. Se você não concorda comigo, não ouça essa parte da entrevista, mas sim, eu me decepcionei e você sabe como você pode mudar isso. E eu sei que isso parece tão banal, mas oração, eu estava com uma amiga minha, que é espiritualista nos Estados Unidos da América, e a impressora dela disparou 2 vezes e ela disse: Você ouviu isso? E eu disse: Não. Ela disse: Bem, se disparou uma vez, eu sei que é para mim, e quando dispara, significa que é hora de orar pela paz mundial. Mas quando disparou 2 vezes, eu pensei: Não, tem que ser para nós duas. Eu disse: Tudo bem, vamos fazer isso. Então, nós apenas tivemos, ela liderou em oração para colocar essa energia para fora. E sabe, se houver mais pessoas fazendo algo assim, talvez influencie aqueles que têm a capacidade de mudar as coisas. Mudaremos as coisas uma oração por vez? Então não é por nada. Não é que não possamos fazer algo. É se pensamos ou não sobre isso, ou se é importante ou influente o suficiente para fazê-lo. Então eu gostaria de poder ser mais otimista. Eu realmente gostaria e vejo muito mais doenças mentais, pessoas vindo até mim e eu realmente não sou isso, sabe? Eles realmente precisam ver um profissional de saúde e eu vou dizer isso a eles. Mas muitos, muitos mais jovens estão realmente sentindo isso e sim, é apenas eu não sei quanto tempo vai levar para nós entendermos, para nós vermos a luz. Eu realmente não sei. Não sei se verei isso em vida. Sabe, eu vou me arriscar aqui e expressar uma opinião que eu tenho. E isso é, eu olho ao redor para a humanidade em muitas das culturas. O planeta possui uma grande diversidade de culturas. Algumas eu acredito que nós olharíamos como menos avançadas, mas eu as vejo como mais avançadas. Elas estão mais conectadas ao coração e à mãe natureza. Elas estão mais ligadas à sua intuição, mas diríamos que seu estilo de vida é menos avançado. As populações mais avançadas, tecnicamente ou tecnologicamente, eu diria que são as menos maduras, estão menos conectadas à sua intuição, estão menos conectadas à mãe natureza, são menos autossuficientes. Por quê? Por que você acha que estamos tão presos no que eu meio que chamo, em muitas culturas, como uma imaturidade terminal? O que você acha que isso tem a ver com os humanos no planeta? Eles. Priorizam a ciência em relação à intuição? Você consegue imaginar o que aconteceria se os países poderosos que você está falando tivessem um apagão? Eu sei. Sabe, esses são os que precisam dar uma boa olhada no que estão fazendo. Eu sei de um país que não tinha televisão chegando e eles eram conhecidos como o país da felicidade. Pessoas, sim. Sim, eu tinha uma amiga médium que costumava ir ver os líderes desse país e ela disse que eles estavam sempre sorrindo e eram tão doces e generosos, sem crime, nada, sabe? Apenas pessoas doces e generosas. E então eles decidiram trazer a televisão e isso mudou tudo.
o tecido social mudou. E se você olhar para a televisão hoje em dia, há muita violência na televisão que é mainstream e nos tornamos tão imunes a isso porque parece ser uma coisa cotidiana, não há consequência, é apenas entretenimento que você vê as pessoas representando isso também. Então, sim, eu te ouço, é muito interessante, temos que voltar ao básico, sabe? Amar uns aos outros como você amaria a si mesmo, sabe? Isso é básico e eu não sei até que ponto descemos na toca do coelho e se podemos sair facilmente, realmente, sim. Eu não acho que vai ser fácil, mas acho que vai ser, quero dizer, temos que mudar. Sim, temos que mudar porque as coisas não estão melhorando, as gerações mais jovens não estão mais felizes, não estão mais produtivas, não estão mais bem ajustadas. Eles simplesmente não estão. Eu Quero dizer, as coisas são. Precisamos que eles analisem isso, não está certo. Penso em mudanças climáticas, sabíamos disso nos anos 80. Então você disse antes que estava otimista sobre 2024. Diga-me as coisas que você está vendo que podemos nos apegar e talvez procurar enquanto nós avançamos. Sinto que estamos saindo do medo da pandemia. Acho que as pessoas se acostumaram mais, bem, está aqui para ficar, como a gripe espanhola se tornou a gripe. Coronavírus se tornará algo de que não vamos morrer. Isso já aconteceu. Então, isso é uma coisa boa. As pessoas estão saindo e vivendo suas vidas mais livremente do que nos últimos 3 anos. Então, isso é positivo. Sinto que as pessoas estão correndo mais riscos com finanças de uma boa maneira, abrindo negócios. Sei que muitos estão fechando, mas alguns estão tentando um novo estilo de vida. Sinto que há mais otimismo e estou apostando meu negócio nisso. Você sabe que há mais otimismo e sim, eu só quero ver como tudo isso vai acabar. Parece diferente. Eu procurei 2024, tenho isso anotado aqui. Se não se importa que eu compartilhe, este é um ano 8 e 8 é o número do poder. Ganho financeiro material, realização, recompensa, status. E satisfação, a vibração do ano 8 fornecerá os meios, o poder pessoal para mudar o status quo e realizar um objetivo significativo que alterará a direção e a qualidade de sua jornada. Então, aqui está para um ótimo novo ano. Sim, Isso é adorável. sim, Obrigada, isso é incrível. sim. Caroline, tem sido fascinante conversar com você. Acompanhei sua jornada ao longo dos anos e assisti ao seu canal no YouTube. Gostei de tudo. Como as pessoas podem saber mais sobre você? Você pode acessar meu site w.carolinemolnar.com. E lá tem muita coisa que você pode se juntar ao meu boletim informativo por e-mail que eu envio mensalmente. Eu tenho blogs que eu também publico mensalmente. E você pode olhar e ver sobre o meu trabalho. O que eu faço é um site bastante extenso. Também falamos sobre o canal do YouTube que eu publico novas informações semanalmente e estou nas redes sociais como Caroline Molnar no Instagram, que é principalmente para coisas divertidas, sabe? Eu envio fotos de coisas como batatas doces que estão empilhadas até. A comida. São coisas divertidas. Ah, e eu também estou no LinkedIn. Ok, maravilhoso. E você ainda faz leituras privadas? Eu sei que muitas pessoas estão procurando um bom médium, e as pessoas me perguntam o tempo todo quem é um bom médium. Sim, eu faço, e com o entendimento de que ainda não estou fazendo nada individualmente, não tenho a capacidade de escritório para isso, o aquecimento, ventilação e ar-condicionado não está funcionando bem, então não vou ficar sentada por 30 minutos com as pessoas, simplesmente não vai acontecer. Mas tudo que eu preciso é o som da sua voz. Eu tenho Zoom, eu tenho telefone, eu já li para pessoas de todo o mundo. Elas não precisam estar sentadas na minha frente e elas ficaram felizes porque voltaram. Então, você também pode ver isso no meu site. Sim, E você sabe, realizando uma reunião, fazendo uma leitura pelo Zoom é apenas o mesmo que estar. Lá você não precisa dirigir ou vestir calça, pode simplesmente usar moletom. o que eu. Sou o que eu também sou. Negócios em cima, sim, confortável embaixo, é assim que funciona.
Oh, Carolyn, eu realmente gostei de me conectar com você hoje. Aprecio seus pensamentos sobre 2024 e realmente o que precisamos fazer no planeta, e espero que pelo menos alguns dos espectadores reflitam um pouco sobre isso. Obrigada. Muito por me receber. Foi um prazer. Adorei. Espero que volte um dia. A qualquer momento. Obrigada, tudo bem. Ótimo. Obrigada, Carolyn. Espero que tenha gostado do vídeo. A seguir, essa é uma boa, ou você pode realmente gostar dessa também. Qualquer uma pode ser perfeita para você. Antes de sair, inscreva-se. Obrigada.